Nunca ajude um lascado sem saber por que ele tá lascado. E outra, nunca ignore os seus instintos. Você vai se arrepender disso. Fica no vídeo que eu vou contar uma história daquelas pra vocês hoje. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos. E eu estava numa escola pública, né? E tinha muito aquele negócio de, eu vou pegar fulano no final da aula. E nesse dia, tinha uma amiga minha que queria pegar uma outra menina, que não era muito amiga, que era minha conhecida, no final da aula. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu não tô acreditando que você vai fazer isso, que coisa ridícula, você não vai. E defendi, não deixei, tava tudo esquematizado, depois eu fiz ela desistir. Ela não pegou essa menina e tá, guardem essa informação, porque ela vai ser muito útil. Quando eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos, ou 19 anos, não tô lembrando ao certo, eu fui noiva, gente, de um rapaz que não morava aqui no Brasil. Ele morava fora do país. E aí, ele era bem ciumento e eu fazia minhas coisas aqui normal, tipo assim, eu não aprontava, mas eu tinha uma vida, né, aqui. E ele lá, de boa. E o que aconteceu? Ele começou a me contar tudo o que eu fazia, cada passo que eu dava, ele me contava. E eu andava numa turma, naquela época eu andava de turma, hoje em dia eu tenho pavor. Mas aí eu andava numa turma, e essa turma a gente ia para umas resenhas em casa, festinha, etc, etc. E ele começou a narrar todos os meus passos, tudo o que eu fazia. E aí eu falei assim, como é que você botou alguém para me espionar? Ele falou, não, tem uma pessoa que é da sua confiança que me conta. E eu fiquei, não, mas você tem que me falar quem é. Ele falou, se fosse você, eu não confiaria em ninguém. Gente, essa era a tática dele. Gente, eu tô cheia de espinha, esse aqui, eu vou olhar, acho que deve ser hormonal, eu nem sei o que tá acontecendo comigo, olha aqui. Enfim, ignorem. Aí, ele falou assim, eu acho que você não deveria confiar em ninguém. A tática era essa, tipo assim, me deixar sem amigas, né? Pra eu não ter que sair, pra eu ficar só dentro de casa. E aí, de cara, eu andava numa turma, veio uma pessoa na minha mente. E essa pessoa, gente, ela era uma baba-ovo minha, uma puxa-saco de mão cheia. Por isso que eu falo, cuidado com puxa-saco. Puxa-saco, puxa tudo, inclusive o tapete. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo e eu tentando e falando, não, você tem que me falar. E o que aconteceu? Eu comecei a isolar todas as pessoas, porque eu não confiava em ninguém. Eu não acreditava em ninguém, eu achava que podia ser qualquer pessoa. E era essa a tática dele. Mas eu lembrei de uma pessoa, eu falei, gente, eu acho que é essa pessoa. E falei com ele, é a fulana? Ele, não é ela. Eu falei, não, me fala, é ela. Ele falou, não é ela. Aí, beleza. Aí eu falei assim, se você não me contar quem eu não converso mais com você. E aí ele me deu um nome. Beleza. Guardem essa informação. E esse nome era o nome de uma menina que, por sinal, ele não gostava. Achava uma péssima influência pra mim. Só que essa menina era uma querida comigo. Eu gostava muito dela e a mãe dela também me adorava, me tratava super bem. Eu fui e baixei na casa dela, porque eu confiava muito nela. E toda vez que eu não tava bem com ele, eu ia chorar as pitangas na casa dela. E aí, beleza. Quando eu cheguei lá, eu falei, por que você fez isso comigo? Por que você fez? E foi não sei o quê. E fui falando. Por quê, gente? A única pessoa que poderia me contar a verdade era ele. E ele falou que era ela. Só que eu olhava dentro do olho dela e falava, gente, não tô acreditando que é ela. Tem um trem errado. E ela chorando, falou, Natália, não sou eu. Aí a mãe dela, Natália, eu vou falar a Joana, tá? A Joana nunca faria isso com você. Aí eu falei, gente, meu coração tá dizendo que não é essa pessoa. Eu peguei e fui e liguei pra ele na hora. Falei assim, olha, eu tô na casa da fulana e eu tô olhando dentro do olho dela e ela tá falando que não é ela. É ela. Aí ele, falei, me fala a verdade. É ela. Ele pegou e falou assim, não é ela. Eu fui no outro mundo, voltei e falei assim, como é que você me faz uma palhaçada dessa? Não é ela. Ele falou, não é ela. Eu falei, quem é? Ele falou assim, você sempre soube quem era. Aí eu falei, é quem eu tô pensando? Ele falou assim, você sempre soube, mas não faça nada com ela. Gente, o vídeo vai ficar muito longo, eu vou ter que fazer parte 2. Parte 2 de nunca ajude um lascado sem saber por que ele tá lascado. E nunca ignore o seu sexto sentido. Eu descobri quem era, ele falou assim, não faça nada com ela, por favor. Eu esqueci de contar uma parte que é chave nessa história. Quando eu comecei a desconfiar dessa pessoa em especial, eu vou colocar o nome dela de Maria. Quando eu comecei a desconfiar da Maria, e sempre foi ela, ele teve que me dar um outro nome. Foi aí que ele me deu o nome de uma menina que ele não gostava pra que eu me afastasse dela. Então eu comecei a me afastar dessa Maria. Eu comecei a falar assim, não, eu acho que é ela, então eu vou ficar distante. E eu tava tratando ela com frieza e tudo mais. Quando ele me falou que era outra, o que eu fiz?
O que a imbecil aqui fez? Liguei pra ela, gente, pra pedir desculpa por ter desconfiado dela. Eu tive que ligar pra ela. Eu liguei, Maria, me desculpa por ter desconfiado de você. Não imaginava que era a Joana, confiava tanto nela. Ela falou assim, nossa, Natália, realmente, né, você confiava tanto nela. Inclusive, todas as vezes que você tava mal, você ia pra casa dela. Nossa, você ia direto pra Toca do Lobo. Gente, olha o que ela falou pra mim. Você caía exatamente na armadilha dela. Ela te traindo e você indo pra casa dela. Realmente, como são as pessoas. Eu vou aí te ver, conversar com você. Ela foi na minha casa. Pra ver mesmo se eu tava engolindo a história, né? A idiota aqui. Pois ela veio falar comigo. Sabe o que ela falou, gente? Ela falou o seguinte. Eu falei, cara, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Por que ela tá, sei lá, fingindo ser minha amiga pra pegar minhas informações, passar pra ele, o que ela tá ganhando com isso, por que essa pessoa tá fazendo isso, se fazendo de minha amiga e tal. Sabe o que ela falou? A Maria falou assim pra mim, é inveja de você. Eu falei, inveja de mim? Mas eu não tenho nada. A pessoa vai ter inveja de quê? De mim? Aí ela falou assim, inveja de quem você é. Você é uma pessoa muito iluminada, Natália, você chama muita atenção, isso gera inveja. É inveja de quem você é. Gente, ela estava falando dela. Sempre foi ela. E aí, voltamos, né? Eu cheguei na minha casa, descobri que era ela e liguei pra ela. E falei que eu precisava conversar com ela. E ela fugiu de mim igual o capiroto foge da cruz, né? E quem era essa menina? A menina que eu livrei de tomar uma coça quando eu tinha 13 anos. Foi ela. E você sabe quem foi a minha amiga que me ajudou e me apoiou nesse momento? Aquela que queria dar nela uma coça. Ou seja, essa que queria dar uma coça nela sempre foi minha amiga. E eu impedi ela de dar uma coça nela. E ela fez o quê? Enfiou uma faca nas minhas costas. Passaram-se anos e ela fez isso. E sem contar que ela deixou muito claro pra mim que ela tinha inveja de mim. Que a realidade é que quem tava fazendo aquilo era inveja. Ela tava falando de quem? Ela tava falando dela, porque era ela o tempo todo. Ela ligava pra esse meu ex-noivo. E, obviamente, ex, né, gente? Por motivos óbvios, eu não casei com ele. E essa menina, eu não dei nela uma coça, não. E nem deixei a meu cão de guarda, que era a mesma de 13 anos, quando eu tinha 13 anos, fazer isso, bem que ela queria. Mas eu só conversei com ela e virei pra ela e falei assim, olha, ela fugiu de mim, mas eu dei um jeito de conversar com ela. E falei assim, olha, eu não vou te bater, eu não vou fazer nada com você. Eu só nunca mais vou olhar na sua cara. Até um tapa meu em você significa muito. Você não merece nem isso. Você merece só atravessar a calçada quando você me vê. É isso que eu quero. Eu não quero nunca mais olhar na sua cara. E você nunca mais vai poder olhar nos meus olhos. E me afastei dela. E até onde eu sei, a vida dela não sei agora, mas não foi nem um pouco fácil. Anos depois aconteceu muita coisa com ela. Então, gente, fruta podre cai sozinha. Você não precisa levantar a mão pra fazer nada. Só que não cale seus instintos e não fique com espírito de heroína. Porque o lascado só é lascado por alguns motivos.